Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E como de costume, descendo mais uma dose de discussões de automobilismo, está começando mais um bloco do Café com Velocidade, edição 572. Dessa vez para falar de Fórmula Indy, que correu nas ruas de Toronto, mais uma etapa da temporada 2018, uma temporada que vai ser discutida mais a fundo ao término do ano, com os seus detalhes, com as suas nuances, mas a gente já pode, nesse meio de temporada, assim como fez com a Fórmula E, começar a definir algumas coisas. E uma que já estava algumas etapas bem clara é como todo mundo corre atrás, todo mundo tenta correr atrás, mas de todos os pilotos que estão no grid, é impressionante o que o Scott Dixon faz na categoria. Eu estou aqui nesse bloco com Diogo Gomes para me ajudar a comentar um pouco sobre Fórmula Indy. E eu quero começar, claro, dando destaque ao Dixon Gomes, porque do mesma forma que a gente mencionou sobre MotoGP e Marc Marquez, a maneira como ele reinventa corridas, a Indy tem as suas diferenças fundamentais que criam até um equilíbrio em relação a outros campeonatos, mas não podemos negar que de todos os pilotos, dos mais antigos aos mais novos, o único que consegue bons resultados desde sempre com qualquer tipo de carro é esse neozelandês. O que ele realmente tem de tão diferente, hein, Gomes? Não, ele tem uma capacidade de se esquivar de problemas que é algo absolutamente impressionante. Claro que uma hora ele acaba sendo atingido, ou uma hora ou outra acaba errando e atingindo outros, né? Porque, enfim, é um ser humano. Mas a maneira como ele consegue se livrar de problemas é algo, sabe, que impressiona. E nessa corrida foi algo ainda mais assustador, porque a corrida foi um caos, né? É quase ele correndo na frente e do segundo para trás, bomba explodindo, sabe, tiroteio, sangue, correria, e ele andando na frente quase que numa tranquilidade até irritante, eu diria. A maneira como ele, não só na segunda parte, quando ele assume a liderança, e ele precisava de ar limpo, né, ele até cita isso na entrevista depois logo após a corrida, mas antes mesmo, quando ele até estava na perseguição do pessoal que estava mais à frente dele, o Neil Garden, por exemplo, ele consegue, como já é costumeiro, né, colocar um ritmo de volta extremamente constante, consegue capitalizar em cima de erro dos outros, é muito raro ele cometer enganos, enfim. E ali você vê, uma coisa que me chamou a atenção foi, desde o início da prova, já sabia que a questão de combustível poderia ser um fator determinante, e, sei lá, uma câmera on-board na volta 8, volta 9, e já estava muito claro como ele estava economizando combustível, né? Como eles chamam de o seu coasting, né? Tira o pé do acelerador antes, deixa o carro rolar um pouco e para depois chegar no ponto de frenagem. Que na Fórmula E, por exemplo, eles fazem para recuperar a bateria, que eles fazem mais para economizar combustível mesmo. E ele consegue andar no ritmo, ele consegue usar essa característica, essa opção em pontos da pista em que você não vai ganhar muita coisa por estar acelerando a mais, sabe? É muito caso de inteligência. De novo, não é perfeito, tem seus pontos errados, comete enganos também, mas essa prova foi talvez aquela definição perfeita de Dixon, de se mostrar pensando lá no produto final desde o início, de escapar de todos os problemas quando o resto do grid inteiro estava se matando, e de cruzar a linha de chegada numa tranquilidade impressionante, descer do carro numa tranquilidade impressionante e continuar galgando pontos e galgando a liderança do campeonato. Talvez essa foi a prova, sabe, do Dixon. A gente falou na MotoGP que foi a prova do Marc Marquez,
Essa foi a prova do Dixon, bem ao estilo dele. É quase como se ele fosse um maestro ali controlando como tudo fosse acontecer, como as coisas fossem acontecer, com tudo indo ao seu favor, da sua maneira. Mas o que é curioso, Diogo Gomes, é que dentro desse cenário, um cenário complexo, né, uma pista de rua com muitas ondulações, diferentes tipos até de asfaltos, né, e não só asfalto, mas você tinha pavimentações diferentes, você tinha concreto, asfalto, enfim, uma série de desafios que fazem desse traçado até mais desafiador do que outros na categoria, e você via, como você falou, pilotos brigando com o carro, brigando muito, brigando a ponto de cometerem erros, e foram diversos, e isso me chamou a atenção. Por mais que é normal que esses erros aconteçam em circuitos de rua, tivemos muitos pilotos que rasparam no muro sem dó e mostrando a dificuldade que é um pouco guiar esse carro de novo, né? Reforçando aquilo que vem sendo falado, né? É difícil guiar, é difícil achar um ponto para ele e tá se sobressaindo os pilotos que têm uma qualidade maior na pilotagem. Alguns deles estão realmente numa fase exuberante. Caso do Dixon, também do Robert Wickens, que a gente vai mencionar já, mas tem esse diferencial, né? A gente consegue tirar isso da Fórmula Indy hoje. Sim, sem dúvidas. E você vê, a pista, ela geralmente, né, não é que Toronto estreou hoje, a gente está falando dela hoje. Toronto está aí há muito tempo, sempre nesse mesmo layout, sempre com essas mesmas características. Teve uma mudançazinha bem curta de layout ali no que seria a grande reta, ou melhor, não a grande reta, mas a reta de largada. Na verdade, a reta de largada por conta dos boxes, né? Que mudou de lado. Exato. Então tem um ângulo diferente ali, bem onde o Newgarden bateu numa relargada, nas primeiras relargadas da prova. Mas você vê, é uma pista que ela tem linhas muito diferentes, ela chega uma parte que ela chega a ser chata, mas ao mesmo tempo ela não é uma pista lenta, ela é bem rápida, até pela reta gigantesca que tem, né? E o desenho como aquela curva que em tese é 90 graus depois da grande reta, mas que ela dá espaço, inclusive, para ultrapassagem por fora, mais inacreditável que possa parecer. Nesse final de semana, pelo menos eu não lembro de ter visto acontecendo, mas em etapas anteriores da Indy, em anos anteriores já aconteceu. E aí ela entra numa parte extremamente fechada, quase que sufocante, e vai abrir depois, mais à frente. Então, assim, é uma pista muito peculiar, ano após ano é isso. Tem muitas características bem específicas. A parte de sujeira na pista é um dos pontos, inclusive. Não só a sujeira natural, mas a sujeira gerada pelos próprios carros, porque é claro que degrada. Long Beach, por exemplo, uma pista que a gente vê bastante, os pneus degradando e deixando aquelas marcas, né, os famosos marbles, como eles dizem, do lado do traçado ideal. Mas foi assustador como essa pista estava suja quando os pilotos iam fora da linha. Já citei o Newgarden se acidentando numa das primeiras largadas da corrida. Tiveram outros pilotos que tiveram problemas até um pouco depois. Pilotos que, quando estavam brigando por posição lado a lado na frenagem, acabava abrindo um pouco demais ou indo na parte suja para tentar uma ultrapassagem por dentro e não conseguiam segurar o carro. É uma pista muito, muito traiçoeira. E nesse ponto tão traiçoeiro, o Dixon, ele soube se sobressair. Ponto 1 por estar ali na frente, né? E que já ajuda bastante. E ponto 2 por não errar. Eu digo que estar ali na frente ajuda bastante porque, por exemplo, o Power, quando ele cai, ele sofre um acidente na segunda relargada que, assim, ele claramente não tem nenhuma culpa, né? O pessoal que vem na frente se perde nessa bagunça de relargada e ele meio que sobra e enfia a cara na barreira de proteção sem ter culpa nenhuma. Então, o Dixon se colocou na posição de fugir de todos esses problemas e de não errar, né? Porque os pilotos que também conseguiram fugir de problemas, mais uma vez estando no Garden, cometeram erros bobos e sozinhos. Eu tô aqui pensando, assim, algum desses erros poderia ter sido evitado se fosse o Dixon presente, se fosse alguma coisa nesse sentido. Eu
Na maioria dos casos eu penso que sim, até pela forma, pela essa tocada diferente que ele tem para guiar, né? Ele faria algo que talvez alguns pilotos não fariam. É claro, ele não é perfeito, a gente já viu ele errando também, mas o número de erros que ele comete é menor. E até de novo, você mencionando o Power é um bom exemplo porque o Power simplesmente caiu depois das 500 milhas de Indianápolis, né? Ele sai daquela etapa liderando o campeonato por causa daquela vitória. E depois daquilo ele simplesmente caiu. Muitos problemas, muitos erros, confusões. E nessa etapa, curiosamente, ele e o Newgarden tiveram problemas, acabaram indo para o final do pelotão e ficou a bronca, entre aspas, para o piloto que está, vamos dizer assim, com o pior retrospecto da equipe no ano, que é o Simão Pagenaud. E o Simão Pagenaud talvez seja um ponto para a gente discutir, Diogo Gomes, aproveitar, porque ele realmente ainda não brilhou esse ano em relação aos outros dois. Enquanto o Newgarden tá ali na disputa, mas perde um pouco depois dessa etapa, e o Will Power já venceu as 500 milhas e tem esse problema, parece que o Pagenaud é o que não veio para esse ano. Decaiu um pouco a temporada do francês. E aí, o que você tem para falar dele? Ano passado já tinha caído bastante, né, em consideração ao ano retrasado, que é quando ele foi campeão. Mas até a questão da ascensão do Newgarden explicou muita coisa no ano passado. A maneira como o Newgarden ele chegou e já ganhou uma posição de meio que predileto ou algo do tipo. Mas esse foi o segundo top 2, né, segundo pódio, para ficar mais claro, do Simão Pagenaud, mas o problema não é ter conquistado, eu diria que apenas 2 pódios, por ser um piloto penske, já ser um campeão da categoria. É que são apenas 2 top 5, né? Porque fora disso é sexto, décimo, é nono, é 20º pra lá. Então, é uma temporada, eu diria que fraca do Pagenaud, é o 7º colocado hoje no campeonato, mas, repetindo, por ser um piloto Penske, por já ser um campeão, né, que foi campeão há 15 anos atrás, ele foi campeão há 2, 3 anos atrás, é coisa muito recente, e a maneira como ele foi soberano naquele ano que foi campeão, é um ano, sim, abaixo, né, a gente pode dizer, e tá na posição mais fraca dos pilotos da Penske. Claro que, assim, o ano, ou melhor, o recorte de temporada do Power depois de Indianápolis é algo que eu não tenho nem palavra para explicar. É algo muito absurdo, né? Chega a ser absurdo. Ele tem uma 6ª colocação em Iowa, mas até a 6ª colocação em Iowa foi decepcionante porque ele largou da pole. Né, tomou um passão do Newgarden logo na largada, mas largou da pole e só terminou em 6º naquela prova que, mesmo com o Newgarden se matando, ou melhor, a Penske matando a estratégia dele, ele ainda conseguiu terminar em 4º, e o Power só em 6º. E nas outras provas, depois de Indianápolis e Detroit ainda conseguiu um ritmo interessante, mas é Texas 18º, Road America 23º e agora Toronto 18º. Apesar do momento pífio do Power na segunda parte, eu acho que como um todo o campeonato do Pagenaud é ainda mais decepcionante, porque pelo menos o Power teve um ponto alto, que é um ponto super alto, obviamente, que a gente está falando de Indianápolis, não só as 500 milhas, mas até antes disso ele vence também todas as corridas em misto e tudo mais ali, né, daquele mês de maio tão especial. E o Pagenaud não, o Pagenaud está se mantendo num nível abaixo, questão de angariar pontos, e o auge dele foi conseguir 2 pódios até aqui, a gente já passou, e muito na metade da temporada, então tá precisando aparecer o Pagenaud, sem dúvidas. E aí o que? Curioso, Diogo, eu chamei o Pagenaud para essa discussão, né? Ele está em 7º no campeonato, e está atrás do Robert Wickens, né? O Wickens, com os últimos resultados, ele subiu para a 6ª posição. E ainda assim... diria que só não está atrás do Hinchcliffe por conta da trágica Indy 500 do Hinchcliffe, né? Ou melhor, né? da trágica que nem existiu. Porque não fosse isso, era mais um. O Hinchcliffe, ele tá
8 pontos de distância do Pagenot, pensando que Indianápolis é pontuação dobrada e várias, né? Assim, tem vários, além de tudo tem bônus, né? Tem as questões dos bônus que são recebidos ao longo da prova, tudo. Então ele teria uma chance de pontuar bem mais, né? E poderia estar até à frente do seu companheiro, o Wickens da Schmidt-Peterson, mas o ponto que eu quis fazer até de contraste é que o grande momento da prova talvez foi a saída dos boxes ali do Pagenot com o Wickens. O Wickens estava em segundo lugar e o Pagenot briga com ele para manter essa posição. Se fosse uma outra categoria até ia ter questionamentos por causa de toque na pista, tudo. Isso a Indy permite, né? E acabou o francês conseguindo sobressair em cima do canadense, que correndo em casa, de novo, mais uma vez, um grande destaque. Tá batendo já na porta uma vitória dele, né? Porque o ano tem sido muito bom. Nesse sentido, não podemos reclamar do Wickens, né? Mais uma vez, uma etapa sólida dele, né, Diogo? Sem dúvidas, a gente pode até já estender e colocar a etapa sólida da Schmidt-Peterson como um todo, né? Sim, e ela logo houve uma evolução dos dois pilotos. Sim, sem dúvidas. O Hinchcliffe, ele é o Will Power ao contrário. O Will Power tem uma temporada mais ou menos e a Indy ele disparou. O Hinchcliffe tem uma temporada boa, disparada, vamos dizer dessa maneira, e em Indy não teve nada, né? Porque Indianapolis ele nem classificou. Mas no geral é muito positivo ele que venceu em Iowa, né? A gente nunca pode esquecer, uma semana, 2 semanas atrás. Então, assim, sobre o Wickens especificamente agora, realmente é um ano absurdo, a gente já falou desde o início da temporada que a gente fala isso. A gente passou da metade da temporada e continua falando isso. Eu realmente acredito que nos últimos GPs, lá para Portland, o retorno de Portland, olha lá, Gateway, Sonoma, até tem um ponto sobre Sonoma, a gente pode falar mais à frente. Eu acho que a gente vai estar falando ainda de, olha, que temporada do Weekend, sabe? É quase que sacanagem colocar ele como rookie, né, estreante, porque realmente é um nível muito, muito, muito impressionante andando nesse momento à frente. Eu diria até com sobras, apesar de a classificação do campeonato não mostrar isso, porque destaca apenas 19 pontos, mas eu diria que andando até com sobras à frente do Pagenot. Não fosse um Will Power de Indianápolis vencendo, que, enfim, jamais tirar um mérito disso, mas no regular também até possivelmente brigando pau a pau em termos de rendimento com o Will Power, se não à frente. Então, cara, é impressionante. Uma coisa que eu sinto falta dele, e aí isso é um exemplo, inclusive, vai ser uma crítica que eu vou fazer, negativa, mas até na crítica negativa acaba sendo um elogio. Eu tô sentindo falta dele ser mais aguerrido, talvez não seja a expressão correta, porque nós vimos uma briga lindíssima dele em São Petersburg lá nessa temporada, e vimos essa briga agora, por exemplo, também. Tem alguns outros ultrapassagens, inclusive em oval, que ele fez muito bem, mas eu não sei, a ultrapassagem, por exemplo, do Pagenot, ou melhor, a maneira como o Pagenot se mantém na frente, é uma situação que parece que ele não tem carro, mas ele se mantém quase que na força, quase tipo assim, você não vai passar, não adianta, enfim. É quase com imposição de força mesmo. E eu vi o Neil Garner já se impor em cima do Wickens, eu vi o Pagenot esse final de semana, já vi o Power fazer isso, situação que não valia a liderança e tal, mas era um pouco mais abaixo, mas teve essa imposição. Acho que tá faltando a hora do Wickens se impor e ganhar a briga, sabe? A disputa em si. Começar a pegar essa rapaziada e mostrar que ele tá lá não só em performance, mas nessa briga de fato. Ele vai acima, vai em cima, briga, mas não tá saindo tão vitorioso assim dessas brigas. E quando eu falo brigas, não é qualquer ultrapassagem, essas brigas bem indie. É como você falou, é bem o tipo de movimento que outra categoria puniria, possivelmente, mas que a Indy permite. E talvez até seja questão de habilitação, talvez aí seja no momento que o lado estreante apareça, mas como eu falei, até na hora da crítica negativa é um ponto positivo, porque eu não cobraria isso de um piloto estreante e eu não cobraria isso de um piloto que está na Schmidt-Peterson. Aí vai o elogio à equipe que aumentou o nível dela, raise the bar. Eu tô solto no inglês aqui, sem Fábio Campos no bigode. Não tem Fábio Campos, Thiago Raposo, então vai. Exatamente.
A equipe aumentou, né, esse nível. E o Wiggins em si, eu falei isso lá para, sei lá, no Alabama, eu acho, e que foi a quarta, quinta prova do ano, e eu repito, eu não cobro ele como eu cobraria numa situação, sabe, específica. Ele tem desempenho, mais até do que resultado, ele tem desempenho para eu cobrar ele como eu cobro um Will Power, por exemplo. Claro que o Will Power é campeão, isso tem um diferencial muito grande, não pode ser menosprezado. Mas eu cobro ele no nível de excelência, talvez até mais do que eu já cobro, do que eu cobre do Hinchcliffe, por exemplo. Pra você ter noção do quanto ele tá alto sabe, no meu nível poxa, eu espero muito desse cara e qualquer coisa abaixo que ele me entregar já vai ser um choque pra mim, eu diria. Eu falei que o Simon Pagenaud tem 2 top 5 na temporada, o Wiggins já vai pro seu sexto. Sexto, sétimo. Isso dá uma refletida legal de como ele vem avançando bem. Isso já desconsiderando St. Petersburg, né? Que ele vinha para vencer ou para, na pior das hipóteses, ser segundo colocado e teve todo aquele acidente lá no início da temporada. Diogo, vamos começar a sessão perguntas aqui. E uma delas é do Michael Knopak, né? Ele pergunta o seguinte: o Canaan hoje, na verdade, a prova foi no domingo. E ele mesmo menciona isso porque ele mandou o e-mail no domingo, tá? Demonstrou o porquê está na categoria, mesmo com uma idade superior. O que vocês acharam da corrida dele? Vai lá, Diogo. O que você achou da corrida do Canaan? Olha, é uma corrida boa, porque é uma sexta colocação. Eu acho que isso nunca pode ser apagado. Mas é uma corrida tão sui generis, sabe? Ela tem, até pelo que a gente já falou das características do circuito, e nesse final de semana foi uma enorme quantidade de acidentes e de loucuras acontecendo na pista, mas naturalmente, mesmo quando não acontece isso tudo, que é raro não acontecer em Toronto, mas mesmo quando não acontece isso tudo, Toronto ele é meio que uma roleta russa, né? Você pode ganhar uma estratégia muito boa, você pode perder uma estratégia muito boa, difere muito de você montar algo, sabe, tão perfeitamente. Você pode montar algo simplesmente numa estratégia de combustível, numa entrada de um safety car, tudo mudar de uma hora para outra. Eu não vou tirar o mérito do Tony Kanaan, claro, eu acho que ele fez uma boa prova, mas numa situação normal, eu não veria ele chegando numa sexta colocação. Então, ele tem o mérito de ter conseguido maximizar a chance de ter carros como o Power, como o Newgarden, como o Rossi, que bateu uns 50 vezes na corrida. Enfim, de ter carros mais fortes ali, o Hunter Ray, o próprio Border, que também bateu de jeito estranho. Enfim, tem carros ali que naturalmente estão à frente dele. Tanto ponto 1 por questão de carro mesmo, né? Porque a gente sabe que o equipamento do Canaan é limitado, e ponto 2, porque nesse momento são melhores pilotos do que ele, que tiveram problemas, então essas vagas se abriram naturalmente. E teve, enfim, experiência, não sei se sorte, mas um conjunto de estudo talvez para conseguir encaixar os momentos certos ali e terminar na sexta colocação interessante. Eu até comentei com o Rosa, que do ouvinte do programa, como é que o Charlie Kimball terminou em quinto, que eu fiquei sem entender basicamente como isso tinha acontecido. O grande Charlie Kimball, sou grande fã, mas o Kimball foi muito em questão de estratégia, né, Rosa, pelo que você falou, você até leu a corrida dele melhor que eu. Não sei se o Canaan foi tão nesse caso assim, mas eu até vejo um mérito dele ali. Não, em ambos os casos tem a ver um pouco com a estratégia e é curioso que no caso a Foyt ela erra na estratégia com o Matheus Leist. Na verdade ela não erra, ela vai com uma estratégia de menos parada, só que acontecem várias bandeiras amarelas em sequência e aí o pessoal consegue economizar o combustível suficiente para fazer uma parada a menos, né? E no caso do Canaan, ele consegue se adequar a essa realidade e se manter no bloco da frente, evitando as confusões e ganhando o posicionamento. Ele e o Kimball, basicamente ele e o Kimball ali do bloco da frente que conseguiu. Até pela experiência de ambos, né? Eu não sei se no caso do Kimball, eu diria que a equipe ajudou, porque a Carlin nessa primeira temporada dela na Indy é um desastre. Tá? Ela por ser a Carly, por ter um nome, não veio mostrar o que ela poderia render, inclusive em circuitos mistos. E dois pilotos que têm
grande experiência em circuitos mistos, e o Kimball, no caso, experiência inclusive em ovais, tá, assim, para mim é uma decepção. Mas esse é um outro ponto, a gente vai discutir isso mais na frente. E para fechar as questões de pergunta, eu acho que essa é bem simples de responder. O Cesarino mandou a opinião dele sobre a corrida, né? Ele gostou da corrida, principalmente no início, acha que os kits não atrapalharam. O final foi meio morno, talvez porque faltou uma bandeira amarela no fim para ter aquela briga, mas ok, segundo ele. E a pergunta é: Dixon lidera o campeonato e pode ser mais uma vez campeão. Juntando a era Indy, Kart, RL e Indy unificada, ele é o maior piloto da história, Diogo? Resume. Sim ou não? Rapaz, essa aí é pra pensar bastante. O maior da história da Indy, claro. Essa tem que guardar e pensar. Eu não penso, eu considero. Eu acho que é o melhor. Questão de títulos, questão de vitórias, assim, de tudo, resultados, o que acontece na pista, enfim. É o mais completo pra mim. É porque tem um Dário ali também que pesa, né? Mas o Dário até o Fábio Campos acabou falando sobre ele no bloco da Fórmula E por causa das críticas com o comentarista. Depois fiquei pensando até como ele conquista os títulos na Indy. E tem alguns títulos, se não me engano, 2 deles que quando ele tá abrindo vantagem, ele começa a cometer erros na reta final e o título vai para a última etapa. Inclusive, um desses é o fatídico ano da morte do Dan Weldon, né? E aquela etapa de Las Vegas que não aconteceu. E um outro ano foi quando o Dixon perde o campeonato porque acaba o combustível dele. E ele está brigando junto com o Dário. Acho que é o primeiro ou o segundo título dele, ainda com a Andretti. Então, assim, tem isso, sabe? Tem esse porém nos campeonatos do Dário. Não é uma coisa consistente. Você lembra dos campeonatos do Dixon, você vai ver que tem também algumas falhas, mas é uma coisa assim mais, ao longo do tempo, mais real. Pelo menos é essa a minha visão. E como piloto eu não tenho que questionar. Um cara que consegue andar rápido, economizando, faz ultrapassagens, anda bem em oval, o circuito de rua, em misto, dentro da categoria, tanto da IRL que ele andou, né, a categoria antes da unificação, né, e com essa nova Fórmula Indy, a IndyCar Series, com 3 carros diferentes que ele já guiou nesse período, bom, para mim não tenho dúvida, né? Ele é o melhor piloto. Um ponto que adiciona bastante, na minha opinião, pro Dixon é o fato de que ele vem em um nível interessante há muito tempo, porque no meio disso tudo eu meio que esqueço que o primeiro título dele foi em 2003 e que hoje ele tem 37 anos, mas assim, não é que ele não é, sei lá, e não é uma crítica, tá? É só uma observação. Ele não é sei lá, o Craig Lowndes na Supercars Austrália, que, sei lá, tem 3 títulos na carreira, mas é tipo 96, 97, 99. E aí tá até 2018 sem ganhar um título. Ele ganhou em 2003, ele tem 2 recentes, né? 2012, mais ou menos, 2013 e 2015. E esse ano, obviamente, é o líder do campeonato. Então, assim, a maneira como ele consegue... Ano passado foi 3º colocado, inclusive. A maneira como ele consegue se manter num alto nível há tanto tempo, com tantos carros diferentes, com tantas... Todo o conjunto que a categoria foi mudando muito durante todo esse tempo. Rapaz, assim, tudo indica pra dizer que sim. Eu fico receoso porque sempre tem alguma coisa que você fala o sim, aí depois você fala o sim, você, putz, tá, mas tem aquele, aí tem aquele. Por exemplo, uma coisa que o pessoal não considera, mas eu levo muito em conta, eu acho que o Will Power, eu não coloco ele no nível do Dixon, em termos históricos, tá? Porque eu acho que o Power tem que remar um pouco ainda. Mas, em termos de título, claro que o título pesa muito, mas... Em performance, eu acho que o Will Power ele tem um período ali que é um negócio absolutamente inacreditável. De uns 3 títulos seguidos, que ele é vice-campeão, ele é tri-vice seguido, inclusive.
alguns anos atrás, mas tem um período específico ali dele que é impressionante. Eu não me recordo da pergunta se ele incluiu o Champ Car também nisso, mas acho que sim, né? A gente não pode esquecer do Bourdais na Champ Car, tá certo, na categoria, enfim, tinha todas as peculiaridades ali, mas o cara enfiou 4 títulos, não lembro se foram seguidos, mas são 4 títulos, é algo muito marcante. Então, sim, sem dúvida. Tem muita coisa aí em consideração. Eu tendo a dizer que sim, mas eu fico receoso por conta da minha memória. É como eu falei, é aquela que tem que dar tem que começar a lembrar os nomes, mas no natural, digamos assim, tudo indica que realmente é ele. Bom, para finalizar esse bloco da Fórmula Indy, 2 notícias, uma eu vou passar rapidinho, uma é bem recente, viu? Acabou de pipocar para você ouvinte, nós estamos gravando na terça-feira esse bloco, e na terça saiu um comunicado aí da assessoria do Pietro Fittipaldi falando que ele vai voltar mesmo em Mid-Ohio. Está liberado e provavelmente ele volta no carro 19 lá da Dale Coyne a correr na categoria, né, depois de um longo hiato por conta do seu acidente no WEC. Essa é uma notícia, fiquem aí ligados então para a próxima etapa em Mid-Ohio, que tem novidade aí, o piloto brasileiro de volta. Mid-Ohio já é a próxima etapa, eu não tinha realizado para isso. Exatamente. Caramba! Foi rápido, porque ele quebrou as 2 pernas, né? Pois ele é, quebrou uma perna mas de certa maneira, no início da recuperação falaram que a meta era Mid-Ohio. Se cumpriu a meta nesse sentido, então a recuperação pelo andar da carruagem foi perfeita, né? E além do que, ele não precisa necessariamente... diferente de outros esportes, né, ele não precisa ter o 100% para poder pilotar. Ele tem que estar um nível aceitável, não ter dor, mas se ele, por exemplo, não estiver correndo, não estiver andando, ele pode pilotar um carro, tá? Ele conseguiria pilotar, né? Com algum tipo de ajuda, apoio, mas ele conseguiria pilotar. Não, e a Dale Coyne deve estar erguendo para os céus para a volta dele, porque quando ele não esteve no carro, quem esteve foi o Santino Ferrucci, que foi patético, para dizer o mínimo, e o Clamand de Mello, que esse aí, assim, quem assistiu Indy Lights nos últimos 2 anos sabe o tamanho da limitação que tem e que também está sofrendo para entregar alguma coisinha ali, então pode ser que com ele, ainda mesmo que ainda voltando, né, vai sofrer bastante, porque fez só, acho que 1 prova, 2 provas nesse carro, mas pelo menos você vê ali, talvez não seja a melhor preparação, mas em termos de potencial, eu acho que em comparação com o Ferrucci, em comparação com o Clamand de Mello, tem de sobra a favor do Pietro. E o outro assunto, Laguna Seca de volta à Fórmula Indy, esse já vinha pipocando desde a semana passada e... na terça-feira, no dia que estamos gravando, o anúncio oficial, inclusive já nas próximas 3 temporadas a partir de 2019, encerrando o campeonato como era comumente na época que essa pista fazia parte do calendário da antiga Fórmula Indy, Champ Car, né? A categoria que originalmente a Indy surgiu antes da ruptura com a família George, aquela coisa toda, né? Nos anos 80 ainda, Bob Rahal com 4 vitórias é o principal piloto que mais venceu lá, ele já venceu com a sua equipe lá também, então tá hiper feliz pelo retorno, foi das pessoas que foram entrevistadas para divulgar esse retorno. E Diogo Gomes quer falar algumas palavrinhas porque tem aí a sua opinião para dar sobre esse retorno. E aí, Diogo? Não, assim, bem curto e grosso. Eu particularmente adoro o circuito. Eu acho que ele transpira história, sabe? Ele transpira qualidade, curvas únicas. É um negócio impressionante. Ele é pequeno, e o mais curioso é que ele é pequeno perto de outros circuitos, mas tem tudo. Tem tudo, exatamente. E além de ter tudo, ele tem o famoso Q a mais, que é o famoso saca-rolha, que é aquele tipo de curva que você, o autódromo para ser, o circuito para ser
histórico, ele meio que tem que ter um ponto-chave ali, seja em Sebring, os bumps de Sebring, seja o corkscrew, como eles dizem, né, o saca-rolha, seja, enfim, o rouge, enfim, basicamente, ele tem o de tudo, ele tem curvas diferentes, ele tem, sabe, depois daquela loucura toda, velocidade impressionante, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele tem um 90 graus à esquerda para fechar a volta, que para quem vê correr de moto lá sabe que é um horror para quem corre de moto. Mas enfim, é um circuito. Analisando tecnicamente, ele é maravilhoso. Em termos históricos, o que falar, né? Pelo amor de Deus, o que eu vi de fã, essa notícia caiu um pouco antes da gente começar a gravar, e o que eu já vi no Twitter de fã quase que chorando, meu Deus, obrigado por Laguna Seca ter voltado. É um negócio impressionante. Então, enfim, assim, eu só vejo pontos positivos. O retorno do Laguna Seca, como um todo, já é incrível. E aí, quando você coloca ele exatamente no lugar de Sonoma, que eu particularmente gosto de Sonoma, mas assim, eu gosto porque eu sou teimoso, mas eu reconheço que é um circuito que não é legal. Nem pra NASCAR, nem pra Indy, talvez nem pra nada. Mas talvez por ser tão diferente, sabe? Tem a questão da pista, aí tem aquelas zebras bem altas, aí terra logo do lado, não sei, enfim, não sei, nem eu consigo entender minha cabeça, mas por ser Laguna Seca, com todo esse especial que a gente já citou, e que, enfim, quem acompanhou alguma coisa da Laguna Seca já sabe o quão diferente é, e por entrar no lugar, especificamente de Sonoma, só deixa isso ainda mais, sabe, todo esse sentimento positivo ainda mais atenuado, porque Sonoma, que inclusive já foi alvo de críticas aqui em edições anteriores do Café com Velocidade, eu lembro, inclusive, acho que do último episódio de IndyCar da temporada passada, 2017, achamos bem pesado, sabe, bem forte, assim, poxa, por que fechar a temporada em Sonoma? Por que construir um clímax e terminar em Sonoma com uma corrida tão chata? E acho que era, sei lá, o segundo, terceiro ano seguido que terminava assim em Sonoma. E agora eles não só substituem Sonoma, que não vinha entregando corridas boas, e além disso, e aí mudou kit, entrou kit maior, kit Honda, kit Chevrolet, kit de tudo quanto é jeito e não funcionava, então realmente esse encaixe ali não estava funcionando. E aí eles tiram Sonoma e colocam a Laguna Seca, que já carrega tudo isso e ainda entra no lugar de uma pista que não estava entregando, e além de tudo isso, ainda é a corrida que fecha o ano, né? Então, assim, é a melhor notícia possível para a Indy em muito, muito, muito tempo. E com essa notícia, nós encerramos esse bloco de Fórmula Indy. Espero que vocês gostem. Como eu sempre falo em todo final de bloco, o Café com Velocidade é feito por vocês, para vocês, e vocês podem também ouvir a qualquer momento. Este bloco se encerra aqui, mas você tem Fórmula 1, você tem Fórmula E, você tem também MotoGP, que pode ser ouvidas em qualquer ordem. Você é o dono do programa. A edição 572 foi composta dessas categorias. Então é isso. Eu fico por aqui, me despeço. Até mais e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.